O Evangelho de Jesus nos trouxe o perdão e, com o perdão, a liberdade diante de um Deus que é absurdo. Hoje, para agradarmos gregos e troianos, trazemos dois cortes, um do pastor Silas Malafaia e outro do reverendo Caio Fábio. Depois de assistir esse vídeo, deixe nos comentários se você concorda com a fala de ambos os pastores ou se concorda com a fala de um e discorda da fala de outro. E por que, já me explicaram isso daqui, mas eu queria a tua explicação. Por que na Bíblia protestante tem menos livros do que na Bíblia católica? Porque nós não acreditamos naqueles livros que estão no período interbíblico, que não são aceitos porque eles contradizem a própria Bíblia. Então, a Bíblia é um livro fenomenal, escrito 1600 anos, por 40 escritores diferentes, em diferentes regiões. Isso é uma das coisas mais fenomenais da Bíblia. Isso é como só Deus. E ela é atual até hoje? Atualíssima. Como a Bíblia. Isso aqui é muito interessante. Como é que um livro escrito durante 1600 anos, por 40 caras, que a maioria não se conheceu e ela se encaixa, não se combinaram. Não combinou e ela se completa. Então, a Bíblia, por exemplo, é o maior mapa de arqueologia do mundo. Todas as verdades arqueológicas que a Bíblia menciona é comprovado. A Bíblia, existem 4 pilares no conhecimento. O conhecimento, tudo que é conhecimento... O conhecimento humano. Tudo que é conhecimento está baseado nisso aqui. Conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento vulgar ou empírico das coisas da vida. Sim. E conhecimento teológico. A Bíblia é o único livro que possui a base do conhecimento. Você encontra na Bíblia conhecimento científico, você encontra na Bíblia conhecimento filosófico, você encontra na Bíblia conhecimento vulgar e conhecimento teológico. Como tem muitos amigos assim, então pastor, prova o que o senhor está falando. Então vamos lá, vamos para a prova do que eu estou falando. Olha que coisa incrível. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39, e também no versículo 41, ele fala de ciência. Nem toda carne é uma mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves e outra é a carne dos peixes. Isso é zoologia pura. Ele está fazendo uma afirmação científica onde ninguém podia definir isso há 2000 anos atrás. Uma outra diz assim: qual o terreno, assim são os terrenos. Então é uma afirmação científica. Ele está dizendo qual o terreno, terra. Sei. Assim são os terrenos, eu e você. Sei. Isso é uma afirmação científica. Ele está dizendo que o homem é da terra. Então, se o homem é da terra, os elementos químicos que são encontrados na terra são encontrados no corpo humano. Perfeito. Os elementos químicos encontrados na terra são encontrados no corpo humano. Isso é uma afirmação científica. Outra, cada um segundo a sua espécie. Isso aqui é uma afirmação científica. Em 1856, um cientista chamado Mendel descobriu o código genético. O que diz o código genético? Características de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Cruzamento de espécies diferentes não tem capacidade de autorreprodução. Isso é ciência na Bíblia. Olha outra coisa da Bíblia, de ciência. Diz que cada estrela tem um próprio brilho. Nenhuma estrela é igual. Cada estrela... Como é que você daqui de baixo, olhando as estrelas, você pensa que é a mesma coisa? Então, a Bíblia é um livro de ciência. Conhecimento vulgar, provérbios. Os provérbios é o conhecimento do dia a dia da vida. Né? O livro da sabedoria de conhecimento vulgar, conhecimento normal da vida. O livro de teologia, a Bíblia, fala de Deus o tempo todo. Conhecimento filosófico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que é uma filosofia prática. Não é uma filosofia apenas de discussão do campo das ideias. Então a Bíblia tem tudo isso. Tira a trave do teu olho. Vai embora. Então a Bíblia é um livro também fenomenal. De costumes, né? A Bíblia é um livro fenomenal, sabe? Atualizadíssimo. Você vê em todos os tempos, você, eu, nós estamos nesse tempo, nesse século, e nós estamos seguindo a Bíblia. Mas teve uma discussão um tempo atrás sobre atualizar a Bíblia. O senhor deve ter ouvido. Isso é uma discussão de quem quer deturpar o compêndio doutrinário da Bíblia para se adaptar à modernidade do mundo e ao pecado. É só para isso. Olha, e os caras que falam isso, são verdadeiros hereges, que negam aquilo que eles ensinaram, querendo adaptar o evangelho. Olha que coisa incrível nós estamos vendo hoje, esse assunto que você tocou. O islamismo vai do radical para o mais radical. Isso aqui é o islamismo. Agora o cristianismo, sabe o que está acontecendo? Tá cada vez vai do leviano para o mais leviano. Quer dizer... Leviano quer dizer o quê? Leviano é o que é à toa de qualquer porcaria, mundano. Então, como é que você quer adaptar o cristianismo ao mundo, quando o cristianismo é um estilo de vida? O cristianismo, o que é o cristianismo? Não é religião, é o reino de Deus na terra. Se fosse religião, era para ser praticado num templo, era para ser praticado por meia dúzia de ritual. Não, cristianismo não é religião, é reino de Deus na terra, é estilo de vida, que você pode transformar a palavra de Deus em prática de vida diária. Mas vamos voltar na época de Jesus. Sim. Jesus, quando veio ao mundo, o que ele imaginava, talvez, ou o que poderia vir daí, né?
Porque ele imaginou que ia virar uma religião? Ele não imaginou nada, porque Deus tem uma coisa. Deus não vive no tempo, Deus vive na eternidade. Ele está fora do então, que a gente chama de tempo. Por isso não que existe passado, presente e futuro. Por isso que você diz assim, é difícil de entender, né? Por quê? Porque o homem foi criado. O homem está limitado a tempo, espaço e circunstância. Certo. Então, como o homem está limitado a tempo, espaço e circunstância, a mente humana, que é limitada, não consegue penetrar na grandeza da divindade. E a Bíblia diz assim, o que de Deus se pode conhecer, é o que de Deus se pode. Nele se manifesta. O que de Deus se pode conhecer. Por quê? Porque se Deus... O que a gente consegue entender de Deus é o que ele se manifesta. Mas não é a totalidade de Deus, porque a gente não alcança. Não é nem uma fagulha. Uma fagulha. Por quê? E uma vez um amigo meu, um diretor de TV, disse assim pra mim, Malafaia, você não leva mal? Eu falei, não... Você me desculpa, eu não creio em Deus, que eu não entendo muita coisa de Deus. Eu falei, cara, olha que coisa linda. Você sabia que isso aí é porque eu creio em Deus? Ele falou, explica. Se eu entendesse tudo de Deus, quem era Deus era eu, meu brother. Eu não entendo muita coisa de Deus, por isso que ele é Deus. Ele tem uma mente eterna. Você sabe o que é mente eterna? Não. Eu falo, você sabe o que é mente eterna? Não dá pra entender. Não tem como. Você sabe que Deus não existe. Ele é. Existir significa criação. Existir significa que ele não existiu. Se você diz assim, essa coisa existe, alguém criou e ela foi feita. Então Deus não existe, Deus é. Cara. É muito mais profundo do que existir. Essa coisa do verbo é difícil, né? Eu sou o verbo. O que é? É a palavra. Eu sou a palavra, o poder, porque Deus trabalha. Deus não precisa de matéria-prima para criar nada. Ele usa o poder da palavra para criar. Como diz o Salmo 33, versículo 9, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, Deus não precisa, ele do nada faz tudo. Então, ele é a palavra, é o poder da palavra para criar as coisas. Jesus é a palavra encarnada, o Deus que se fez homem. Entendeu? E a Bíblia é a palavra revelada. Então, por isso que você querer entender esse mundo do divino, cuidado para não ficar maluco. Porque é o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Se aquele que tinha sobre si o poder de determinar qualquer que fosse a soberana expressão de uma justiça que me esmagasse, decidiu ele próprio tomar sobre si as minhas iniquidades e me declarar livre. Quebrou as correntes do pelourinho espiritual da eternidade. E justamente por isso é que Paulo diz, não vos ponhais, portanto, outra vez, sob nenhuma forma de jugo de escravidão, porque, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis suposta e pretensiosamente da liberdade para dar ocasião à carne, ao capricho. Vocês já viveram sob os caprichos e os domínios de tantos poderes humanos, tanto quanto espirituais e invisíveis. Não voltem a nenhuma forma de dominação. O Evangelho é liberdade para viver santidade, para viver a alegria de ser de Deus, para declarar em todas as dimensões que em Cristo Jesus não há poder algum ao qual eu deva de novo me submeter ou me deixar subjugar, porque nada pode me separar do amor de Cristo Jesus por mim. Não é do meu amor por Ele, não fui eu quem tomou a iniciativa, foi Ele que tomou a iniciativa. Hoje eu amo, porque Ele me amou primeiro. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo ao mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos chamando todos para sermos filhos da reconciliação. Porque por isso eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem abismos ou profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem demônios, nem poderes, nem qualquer outra criatura alienígena que apareça subitamente aqui pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por causa disso, Paulo insiste, vivam a liberdade. A liberdade é o que dá o poder de perdoar. Só gente livre perdoa. Só gente livre, se cair e reconhecer pecado, se levanta e entra para essa santa corda que levanta e anda. Porque os meus pecados já foram cobertos. Eles não serão cobertos, eles já foram. Como disse João Batista, eis ali, eis aí, passando aqui, eis no pelourinho o Cordeiro de Deus que tirou, tira e tirará o pecado do mundo, sempre, todo dia.